Os argumentos que envolvem analogias são bem comuns na argumentação. E, em geral, tais analogias aparecem nas premissas. Então, dado que as analogias estão sempre aparecendo, é claro que é importante pensar em como avaliar uma analogia. É sobre tal coisa que vamos falar a seguir. Como avaliar uma analogia? Mas é claro, vamos falar isso, a avaliação de analogias, no contexto de um argumento. Lembre, estamos falando sobre argumentos. Então, para começo de conversa, devemos saber se a analogia apresentada está em um argumento, é óbvio. Isto é, será que ela corresponde a um certo tipo de argumentação? Nesse sentido, eu diria que o primeiro passo nessa avaliação da analogia é saber se ela corresponde a isso, a um argumento. Pergunte para você: onde estão as premissas nesse âmbito da analogia? E a conclusão? Puxa, estou fazendo analogias. E a partir disso estou concluindo o quê? Analogias. Puxa, qual é a comparação? Quais são os lados da comparação? Quais são suas semelhanças? É claro que tais questões demandam um certo esforço cognitivo, mas é assim mesmo. Você pode questionar um pouco mais a fundo e perguntar: será que podemos formular as semelhanças como premissas do argumento, por exemplo? Puxa. Em seguida, você até pode encontrar algum princípio geral que abranja os dois lados da comparação. Um princípio geral que abranja os lados da comparação. Puxa, mas e aí? Será que o tal princípio geral se aplica aos dois lados da analogia em questão? E depois disso tudo? Olha, saia do caminho do raciocínio e pergunte: quais são as diferenças? Estávamos falando de analogia, agora estamos perguntando por diferenças. É assim mesmo. Perceber as diferenças nos faz entender mais as analogias. E no fim, será que poderemos ter uma conclusão disso tudo? A partir das premissas tem-se a conclusão? E o argumento é forte, é válido, é bom? E você aí ouvindo essas coisas, né? Puxa, tanta indagação. E até já esqueceu do começo dessa conversa, né? Parece. Mas estamos falando de analogias. E para facilitar essa avaliação de analogias, vamos considerar alguns exemplos. Isso facilitará a nossa vida. Apresentamos nesta folha um argumento que envolve analogia. E, na sequência, consideramos uma reformulação desse argumento. O argumento diz o seguinte: alguns esportistas profissionais soropositivos não são afastados do esporte. Logo, os militares soropositivos não devem ser afastados das Forças Armadas. Observe que, da forma que está colocado aqui, o que nos parece é que esse argumento não é um argumento convincente. Ele considera uma analogia entre esporte e Forças Armadas, ou seja, uma analogia entre as pessoas que estão no contexto do esporte e dos militares que estão nas Forças Armadas. Mas é claro que, sob vários aspectos, essa é uma analogia duvidosa. E por isso, esse argumento deveria ser reformulado. Consideramos aqui uma possível reformulação.
primeiro fato a ser considerado nessa reformulação é esse. A única razão para afastar um soro positivo de sua função é o risco de contaminar colegas. Então, se representamos por B, afastar um soro positivo, e por A, contaminar colegas, e dado que a única razão para afastar o soro positivo é a contaminação de colegas, então o que está escrito aqui pode ser representado assim: A se somente se B. Observe que estamos caminhando na direção da reformulação desse argumento. E está se colocando aqui essa afirmação: A se somente se B. Afastar se somente se houver risco. Além dessa afirmação, é colocada também essa. Essa aqui, temos aqui uma afirmação que envolve uma implicação. Uma implicação do tipo se não há. Vejamos por quê. Alguns esportistas famosos soropositivos não foram afastados do esporte. Logo, no esporte, considera-se que o risco de contaminação é insignificante. Bom, vamos representar por C esse fato. Alguns esportistas famosos soropositivos não foram afastados do esporte. Então, dado C, isso implica em não há. Ou seja, dado que alguns esportistas famosos não foram afastados, logo, por isso, não há risco de contaminação. Não há contaminação de colegas. C implica em não há. Em outras palavras, a não contaminação significa contaminação insignificante. Estamos considerando essa equivalência. Dadas tais premissas e mais o que está escrito aqui, vamos à conclusão final. Vejamos. Os esportistas têm tantas possibilidades de contato físico com e de contrair AIDS a partir de seus colegas de equipe como os militares, exceto na guerra. Logo, o risco de um militar contrair AIDS a partir de um colega deve ser considerado insignificante. Observe que aqui estamos considerando uma analogia entre esportistas e militares. As possibilidades no âmbito do esporte são as mesmas no âmbito dos militares. Logo, por isso, dada essa analogia, o risco de contrair AIDS entre militares é também insignificante. Ou seja, dada essa analogia e que C implica não há, que é o que concluímos aqui, concluímos D. Ou seja, o risco que o militar tem de contrair AIDS é insignificante. Então, dado esse fato, A se somente se B, nessas condições, ou seja, o afastamento só poderia ocorrer se somente se houvesse risco de contaminação. Dado esse fato, e esse fato, D, que entre os militares o risco de contaminação é insignificante, concluímos esse fato, que é a conclusão final. Portanto, militares soropositivos não devem ser afastados de suas funções. Observe que temos aqui um argumento inicial que considera uma analogia entre esporte e forças armadas. E é um argumento não convincente. É feita aqui uma reformulação, e nessa reformulação continua considerando-se essa analogia, mas com outras afirmações que tentam dar suporte à conclusão final. Estamos querendo chamar a atenção das analogias no âmbito da argumentação. Como é que
a aceitação de analogias entre conjuntos de pessoas diferentes, por exemplo, militares e esportistas, nos leva a conclusões, por exemplo, no caso sobre os militares. Ou seja, faço analogia entre dois conjuntos e, a partir daí, as conclusões que eu tenho de um lado, eu as transfiro para o outro lado. Veja mais um exemplo de argumentação por analogia. O caso do Zé, que foi convidado para um jantar. Aqui temos um diálogo entre o Zé e a Maria. E a Maria diz o seguinte: a Ana convidou-nos para jantar hoje na casa dela, às 20 horas. E o Zé continua: eu não vou. A última vez que fomos, ela serviu uma comida esquisita e eu fiquei vários dias indisposto. Olha, é claro que aqui nesse contexto o Zé está fazendo uma analogia. Uma analogia entre o que acontecerá e o que aconteceu da última vez. Ou seja, temos essas analogias. Da última vez, a Ana serviu comida esquisita e o Zé passou mal. Dessa vez, será como antes. Observe a analogia. A comida e o estômago do Zé. Ou seja, a comida continuará esquisita e o estômago do Zé no mesmo modelo. Zé não quer passar mal. Logo, é por isso que o Zé não deve jantar na casa da Ana. Puxa, mas quando colocamos uma analogia dessa, surge a questão: será que será como antes? Puxa, a comida poderá ser diferente. A Ana poderá oferecer um prato de alface. E como sabemos, alface não faz mal a ninguém. Quando pensamos em analogia, o que estamos levando em conta? Preste atenção. Sempre fazemos analogia entre dois lados. E, no âmbito da argumentação, o que estamos fazendo é o seguinte: se esse lado é análogo a esse, então as conclusões que tenho daqui posso transferir para aqui. É claro que isso, sob muitos aspectos, é questionável, mas a argumentação por analogia é assim mesmo.